Bom dia, meu amado, bom dia, minha irmã, meu irmão, ouvinte da Palavra do Deus vivo. Hoje um pouquinho atrasado aqui, eu inverti a situação porque eu acordei um pouco tarde, então eu trouxe um estudo pelo Face, primeiramente, e agora, na sequência, quero deixar uma devocional, um versículo apenas, e deixar para você, para a nossa meditação, diante da realidade em que está acontecendo e do que estamos presenciando. A verdade é que é o cumprimento da palavra de Deus. E diante dessa realidade, deste fato, eu quero convidar você, aquele que ainda não se inscreveu ou não se compartilhou esses vídeos que tenho colocado nas devocionais diárias, e a você que já se inscreveu, o meu agradecimento. Você faz parte das minhas orações, e você ainda que não se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, que possa se sentir tocado. Ao se sentir tocado, não se esqueça desse humilde servo que é Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação. Amém? Eu quero aqui, sem mais delongas, deixar um versículo que foi o versículo que é o versículo da devocional diária de hoje. Não dizendo que não seja um alimento, é um alimento espiritual para a minha e a sua alma também nesse dia. Amém? Onde eu sinto o grande prazer em estar compartilhando com você, desejoso de saber de que você está entendendo o que até então está sendo dito, se está ou não vindo de Deus. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, dizendo: não, eu estou recebendo, o Senhor tem até então falado ao meu coração. Eu irei ficar muito feliz, não trazendo para o meu ego, mas para que toda glória, toda honra, para que chega diante do Senhor como aroma suave, cada palavra vinda do coração de Deus, na orientação do Espírito Santo e pelo poder que há no nome que é sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sem mais delongas, então, a você que ainda não se inscreveu, peço a você, e a você que já está inscrito, muito obrigado mais uma vez. E eu quero deixar aqui um versículo, e hoje eu me deparo com Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele mostra para nós algo muito profundo. Eu tenho certeza que você vai entender mediante a realidade do dia, do que estamos presenciando. Estamos vendo, entendendo, conscientes de que será daqui para pior, embora muitos não estão vigiando, e sim, não estão, aliás, estão conformando, né, com o que Deus espera que não venhamos a concordar, quer dizer, conformar. Mas, diante de tudo isso, eu quero deixar um versículo no capítulo 12 de Romanos, no versículo 12, e ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Essa mensagem, ela soa muito bem aos ouvidos daqueles que já entenderam, que já experimentaram, se renderam aos pés de Jesus e estão seguindo à risca a orientação ou as orientações de vários servos que deixaram para nós exemplos da forma em que devemos nos comportar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui não é diferente,
pois ele mostrando para nós. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Quantos e quantos que não estão ou nem sabem o que é esperança, e muito menos se alegrar com a esperança que há em Cristo. Muito menos não sabem. Isso é muito triste. Então, para nós que conhecemos a palavra e a você que sente-se o desejo de aprofundar, entender o que Deus tem para a sua vida, e talvez você seja uma daquelas pessoas que tem vivido entristecida e tendo esperança. Olha só, estão vivendo entristecida, porém tendo esperança de que isso vai passar. Mas caso a sua confiança, a sua esperança não esteja em Cristo, é algo que fica difícil. E eu quero dizer mais, até mesmo impossível, pois Jesus é aquele que nos garante. O apóstolo Paulo mostrando isso com toda autoridade, intrepidez, e é o que precisamos ter na palavra do Senhor. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a chave da vitória. Há uma necessidade de entendermos o que o Senhor espera, ou a forma que devemos ou precisamos viver em uma vida de comunhão com Ele. É através da oração. Oração é nós falando com Deus. É nós falando com Deus. Nós vamos abrir os nossos corações, expressarmos para Ele, independente se estivermos passando por tribulação. Não podemos esquecer que precisamos nos alegrar, como é a orientação. Alegrai-vos, um folheto aqui, algo aqui para trabalhar. Alegrai-vos na esperança. Então que você possa, mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades, às lutas que enfrentamos ou que você esteja enfrentando, alegre-se. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Não deixe de orar a esse Deus. Não esqueça disso. Não deixe de orar a esse Deus. Porque quando ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Orai no Espírito e em todas as circunstâncias. Orai em Espírito e em todas as circunstâncias, independente de quais venham a ser ou esteja sendo na sua vida. Com toda petição e humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Esta é uma orientação do nosso amado servo grandioso, apóstolo Paulo. Se nós olharmos também em Tiago, a palavra vai mostrar para nós da seguinte forma: feliz é o homem que persevera na provação. Se você passa por dificuldade, não deixando demonstrar ou demonstrando para aqueles com quem você convive que está passando ali por uma dificuldade, sendo notória para aqueles que estão perto, você fazendo ao contrário, você se sentindo feliz. Feliz é o homem que persevera na provação. Se você se sente feliz em estar sendo provado por Deus, olha só, porque depois que é aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu dar aos que amam
aos que amam. Está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, para você entender a profundidade, a necessidade de, mesmo em meio às dificuldades, orar, perseverar e se sentir prazer. Isso é algo que você estará agradando ao Senhor. Em 1 Coríntios 15, 58, vai mostrar assim: portanto, carta de apóstolo Paulo também, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Você se dedicando à obra desse Deus, levando essa palavra com verdade, com sinceridade, sem maquiá-la. Saiba que no trabalho, no seu trabalho, o trabalho seu, no Senhor, não está, não será jamais abalado, não jamais será inútil. 2 Tessalonicenses, Paulo também mostrando a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Isto é algo que deve estar em nossos corações, em seu coração e no coração de cada um daquele que tem Jesus como Senhor, que já entregou a sua vida, que está confiando, entregou o seu caminho ao Senhor e está confiando na certeza que o mais Ele irá fazer. Então aqui está: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Eu poderia falar mais aqui, mas eu estou sendo bem objetivo hoje a respeito do versículo da devocional. Colossenses 1,9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo aqui: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, ele ouvindo aqueles quem estava dali, quem? Os colossenses. Os colossenses. Então, por essa razão, desde que o dia em que ouvimos, Paulo estava dizendo, e não, o que ele estava dizendo, ele não estava só. Pela forma que Paulo estava dizendo, ele diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, ele estava com alguém. Quem era esse alguém? E quem é o alguém que está ao seu lado, que está dando ouvidos àqueles que estão ouvindo o que eles têm a dizer e esperando de nós uma resposta, esperando de nós uma palavra amiga, uma palavra vinda do coração de Deus. Paulo mostra, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, talvez seja toda a igreja, talvez ele estivesse com Apolo, talvez estivesse, mas independente com quem ele estava, ele pôde falar englobando, assim como devemos, desde o dia em que ouvimos, que nós venhamos estar em comunhão com aqueles que fazem parte da família do Deus vivo. Esta é a verdade. E vamos dar ouvidos àqueles que estão, até então, esperando uma palavra amiga. Isto é o que Paulo estava passando. Desde o dia em que ouvimos,
não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É o que nós precisamos fazer. Desde o dia em que ouvimos, e nós temos visto muitas e muitas coisas, e esses que temos vistos e vemos, precisam estar fazendo parte de nossas orações. Amém? Olha, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Aqui também está no plural. Não por você. Nós podemos até mencionar, estou orando por você. Mas como você, existe tantas pessoas, existem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. Então eu estou orando não só somente por você, por vocês que se encontram. Talvez eu esteja, incluído na situação pela qual ele está passando. Eu estou orando por você e por mim também, que estou na mesma situação, porém, crendo em um Deus que tudo pode. Há uma grande diferença. E você verá. Que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam, que você seja não, de que vocês sejam, de que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E finalizando com Mateus 10, versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a grande verdade. E o interessante que ontem, conversando com um irmão, com uma pessoa que até então esteve em certo lugar se reabilitando, o Senhor me parou diante daquela pessoa. Não estou citando o nome, mas caso você esteja vendo, você sabe que é você. Onde aquele tempinho que Deus preparou, eu pude mencionar, e hoje, me deparando com esse versículo, me lembrei do diálogo que tive com você ontem. Amém? E você, ao ver e ao encontrarmos, eu quero falar mais um pouquinho com você. Amém? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Último, 10:36, Hebreus. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, creia, ele vai cumprir na sua vida. Deus abençoe, rica, grandemente, não somente a você, assim como também a sua família e a todos a quem você quer o melhor. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um excelente, abençoado dia. Quarta-feira. Qual o dia da semana? Quarta-feira. Qual a data do mês? Dia 20. Ou falei agora 25 de maio, tá? 25 de maio de 2023, para ficar gravado em seu coração. Receba de Deus, do amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus. Seja com a minha vida, com a sua vida, com a sua família, com a minha família e com todos os servos de Deus espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Esse óculos com uma perninha só. Vou ver se eu levo ele para consertar. Compensa não. Esse aqui, o outro, é o bifocal. Não me acerto com ele. Ao olhar,
Confundo tudo. O celular fica pequenininho, eu levanto, a letra aumenta, mas eu não consigo ler. Mas no final, deu tudo certo. Amém? Ore por mim. Vamos ficar iluminados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Posso contar com você? Deixa o seu joinha e me ajude nesse canal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.